Olá, gente, tudo bem? Professor Lucas de novo, e vamos falar sobre separação de misturas agora, ok? A nossa divisão de conteúdos, vamos falar primeiro sobre separação de misturas, dar o contexto geral, tá bom? Mais amplo. Depois vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas e após isso, separação de misturas homogêneas. Vamos falar sobre separação de misturas, de forma geral. A separação de misturas, né, ele é um processo importante no nosso cotidiano, porque ela acontece em vários lugares, em vários momentos da nossa vida, tem uma importância muito grande na indústria, tudo mais, ok? Porque essa questão de separar algo, né, pegar alguma coisa e separar em coisas diferentes, em substâncias diferentes, materiais diferentes, por aí, por assim dizer, é muito importante porque gera novas coisas, né? A gente consegue tirar várias substâncias, vários materiais. Ou seja, isso é muito importante para a gente. E aqui eu coloquei dois exemplos, né? Coloquei o exemplo do nosso café, que aqui a gente consegue fazer uma separação, né? Aqui a gente consegue fazer o que a gente chama de filtração. A gente vai ver para frente, mais para frente, melhor. E aqui a gente consegue também ter o nosso tratamento de água. Que quando a gente tem o tratamento de água, ele tem vários processos de separação. Porque a água tem que ser tratada, tem que se fazer próprio consumo depois, e com isso a gente tem que ter feitos, né, vários processos de separação. É muito importante. Ok? Aqui nós temos vamos começar falando sobre separação de misturas heterogêneas. Antes de mais nada, por que a gente começa falando sobre separação de misturas heterogêneas e não de homogêneas? Porque a gente começa falando de heterogêneas porque a heterogênea, né, ela tem mais de uma fase. Então, a gente consegue perceber e saber o que tem ali de fato, né? Então, fica mais fácil para a gente separar tudo, entender o que tem ali. Então, isso é muito interessante para a gente, de uma forma geral. Ok? Então, vamos começar falando sobre a filtração. A filtração, ela é um processo, né, de separação entre um sólido e um líquido, ok? De uma forma geral, a gente tem uma mistura de um sólido com líquido e a gente coloca, né, na questão do nosso laboratório, um filtro aqui, tá vendo esse papel de filtro aqui? A gente coloca um filtro e despeja a nossa mistura aqui com sólido e líquido aqui nesse filtro. E aqui vai ficar aqui no nosso filtro a parte sólida e aqui vai passar a parte líquida. Pode ser, por exemplo, água e areia. A gente coloca aqui água e areia, a areia vai ficar aqui no filtro e vai passar toda a água. E aqui eu coloquei o café, porque o café é aquilo que eu tinha falado, que a gente usa no cotidiano, né? É exatamente o mesmo princípio. Aqui a gente tem, né, uma mistura de café com água. O café é sólido, ok? E a gente coloca aqui no nosso filtro. O que acontece? Fica aquela borra de café, né, aqui. E isso faz com que a parte sólida fique aqui no filtro e só caia a parte líquida, ok? Então, são procedimentos iguais, que tem o mesmo nome também, e os dois são a filtração, ok? Filtração é isso. O que seria a dissolução fracionada? A dissolução fracionada pode ocorrer tanto com sólido mais líquido quanto com sólido sólido. O que é isso? Seria quando uma das nossas substâncias, aqui, por exemplo, nosso bekerzinho aqui, com sal e areia. Quando uma das substâncias ela pode se dissolver em água. Ok? Por exemplo, a gente tem aqui sal e areia. Qual que se dissolve? O sal. Então, se eu coloco água nisso aqui, o que acontece? Eu formo só areia embaixo e só sal em cima. Ok? Aqui, então, eu separei o sal da areia, porque o sal ficou todo na água e a areia ficou sozinha. Ok? Então, dissolução fracionada é isso, quando eu coloco a água e uma das substâncias é solúvel em água e ela se separa da outra. Decantação. O que é a decantação? A decantação, nós temos duas formas de decantação. Nós temos líquido-líquido e sólido mais líquido. Vamos pensar o seguinte, aqui a gente faz isso aqui em laboratório. A gente tem aqui nosso funilzinho aqui, a gente tem óleo, água e óleo.
Aqui, aqui tem uma torneirinha, ok? Se a gente abrir, a gente tem que pensar primeiro o seguinte. Nós temos água e óleo. A água é menos densa do que o óleo, então é mais densa do que o óleo, perdão. E vai ficar, então, no caso, embaixo e o óleo vai ficar em cima. Eu quero separar isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa torneirinha aqui e aqui ele vai só sair a água. Só sair água até aqui tá até enchendo, né? E vai chegar no momento que vai chegar bem próximo aqui do óleo. E aqui, então, no caso, eu fecho a minha torneira. E aqui, aqui nesse balão, eu vou ficar só com óleo. E aqui, só com água. Então, a decantadora é isso. Quando eu separo esses dois líquidos que não se misturam. Ok? Eu venho aqui, abro a torneira, separo a água. E aqui em cima fica só o óleo. E no caso aqui do sólido líquido é o seguinte. Vamos pensar que aqui, sei lá, areia. A gente colocou areia aqui de uma vez aqui. E a gente decantação nesse caso, a gente deixa ela paradinha. A gente deixa a nossa solução aqui parada, a nossa mistura parada, e em algum momento o sólido vai ficar todo aqui embaixo, e aqui vai ter só o líquido, ok? Então aqui a gente separou os dois. Perfeito? Separação magnética. O que é isso? Né? Magnética vem do ímã, mas a gente pensa sempre em ímã. Então aqui pode ocorrer, sei lá, líquido, sólido, líquido, tanto faz nesse caso. Só que nesse caso aqui a gente pegou sólido. Vamos pensar que aqui é, sei lá, areia e ferro. A areia ela não fica atraída por ímã, só o ferro. Então se a gente coloca aqui um ímãzão, um ímã nessa nossa mistura, o ferro vem todo para o ímã e aqui vai ficar só a areia. Ok? Então, separação magnética é isso. A gente tem um material que é atraído por ímãs e o outro não é. E aqui eu coloquei mais alguns exemplos de separação de misturas. Nós temos a levigação, que é quando a gente separa o ouro da areia, ok? Isso aqui é muito feito nesses... o povo, né, que vai lá no rio, tudo, no riachozinho, e fica fazendo isso. Aqui, isso então se chama levigação. Então, aqui tem água e areia, e vai sempre tentando separar. Até que no final fique só o ouro aqui. Tamização ou peneiração. Como o meu próprio nome diz, né, passar algo em alguma peneira. Ok? Aqui no nosso exemplo tem areia e cascalho, né? E aqui ele vai lá, peneira, e sai só alguma coisa fina e aqui vai ficar a parte mais grossa, né? Esse aqui é o que a gente também faz no dia a dia, né? A peneiração e tudo mais. Vamos para o próximo. Catação. Como o próprio nome diz, né? É ir com a mão ou com algum aparelho e realmente catar o que você não quer. A gente faz muito catação de feijão, pode fazer também catação de arroz, de milho, essas coisas. Ok? Então, catação é isso. Quando vai com a mão, com algum robozinho, alguma máquina e cata o que você não quer. Ou o que você quer catar, no caso, né? O que é ventilação? Ventilação é o seguinte. Aqui é um potezinho com amendoim e as suas pelezinhas, né? Quando a gente assopra isso aqui, o que sai? Vai sair todas as pelezinhas que a gente não quer, né? E vai ficar só o amendoim mesmo. Então, a ventilação é isso. Quando a gente assopra, né? Quando a gente cria algum vento e consegue separar a parte que a gente não quer da parte que a gente quer. Ok? Mas os mais importantes são a filtração, decantação, dissolução, a decantação, a dissolução e a separação magnética. Ok? Esses aqui são mais como exemplo e tudo mais. Vamos agora sobre a separação de misturas homogêneas. A mistura homogênea é um pouco mais, digamos assim, chata, entre aspas, ok? Porque é aquela que só tem só uma fase, né? Então a gente não consegue ter aquele aspecto visual todo. Vamos começar falando sobre a evaporação. A evaporação, ela é, de forma geral, sólido mais líquido, ok? Aqui eu coloquei um exemplo do sal da água do mar. Como a gente pega sal da água do mar? Né? A gente faz o seguinte, pega um pedaço, uma parte da água do mar e separa ela, né? Do mar de forma geral, assim. E o que acontece? Deixa ela ao sol. E quando deixar ao sol, o que vai acontecendo? A água vai evaporando de forma natural. Vai evaporando, até que sobra somente o sal.
Então, a evaporação é isso. Quando você faz uma separação de sólido líquido e deixa, né, evaporar o líquido que você não quer, o líquido que você não vai desejar. Só que na evaporação você perde, né? Você perde a parte líquida, ok? Ficando somente com a parte sólida. No nosso caso aqui, o nosso sal da água do mar. Destilação simples. A destilação simples, ela ocorre para separar sólido de líquido. Só que diferente da evaporação, quando você perdia a parte líquida, na destilação simples você não perde a parte líquida, ok? Essa aqui é uma aparelhagem, perdão, que se usa para fazer uma destilação simples, ok? De forma geral, é o seguinte, aqui a gente coloca a nossa solução, ou a nossa mistura homogênea, ok? Vamos pensar que aqui nós temos água e sal. É a mesma, vamos pensar no exemplo da água do mar aqui. A gente colocou aqui água e sal. O que a gente faz? A gente esquenta essa solução, tudo mais. E o que vai acontecer? Ela vai ter que seguir um caminho aqui. Aqui ela não pode seguir porque está fechado, então ela vai seguir por aqui. Ok? Então a água vai evaporar, vai chegar a 100 graus Celsius e vai evaporar por aqui. Então vai chegar só o vapor de água, o vapor da água aqui, né? Vai evaporando, evaporando, vai chegando aqui. Aqui é um aparelho chamado condensador. Aqui entra a água fria e aqui sai a água quente. Então, se aqui tem uma corrente, né, entrando na água fria, com vapor quente, o que acontece? Uma condensação. Condensação é quando você passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, a água que vem de forma de vapor aqui, subindo aqui, passando no condensador, volta para a parte líquida aqui, ó, para a fase líquida dela. Então, aqui há a separação, né? A água vai vir aqui, vapor, vai passar para o condensador, vai virar a água de forma líquida e vai vir para cá, né? De forma líquida. Então, aqui a gente não perde a parte líquida e nem a parte sólida, que aqui vai ficar só o sal. Ok? Então, a destilação simples é importante por causa disso, porque a gente não perde nenhuma das duas partes que a gente tem. Ok? Então, as duas são importantes para a gente. Perfeito, gente? Então, aqui vai sair a parte líquida, vai vir para cá, né? Vai passar para a fase gasosa, vai voltar para a parte líquida, e aqui vai ficar a parte sólida. E nós temos também a destilação fracionada, que ela é formada por líquido mais líquido, ok? Ela ocorre quando você tem líquidos com diferentes temperaturas de ebulição. Isso é muito importante, principalmente na questão do petróleo, porque o petróleo, com o petróleo bruto, né, a gente consegue formar várias substâncias, vários materiais, no nosso caso, né, vários materiais, porque cada uma tem uma temperatura de ebulição diferente. Por exemplo, quando a gente tem um aquecimento de 20 graus Celsius, nós formamos o butano e o propano, que são dois gases, ok? Também a gente forma o gás natural, ok? Que também é usado como combustível, tudo, em alguns carros. E aí, a 150 graus, nós temos a gasolina. A 200 graus, aproximadamente, nós temos o querosene. A 300 graus, nós temos o diesel. A 370, o óleo combustível. E a 400 graus, lubrificante, parafina e asfalto. Então, a destilação fracionada é isso. Nós temos dois líquidos, ok? No nosso caso aqui, nós temos um líquido só, né? Que com o aquecimento ele vai chegando a diferentes materiais para a gente, né? Mas aqui a gente poderia usar, por exemplo, para separar água e álcool. Porque, por exemplo, a água e álcool, a gente não consegue identificar nenhuma das duas, né? Só que o álcool tem uma temperatura de ebulição menor do que a da água. A água tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius e a água tem de 78 graus Celsius. Então, quando a gente aquece essa mistura, o álcool vai sair primeiro do que a água, né? Então, na destilação fracionada é isso. Diferentes temperaturas de ebulição que dão materiais diferentes aqui no caso do petróleo. E a gente também consegue separar, igual eu falei, o exemplo, da água e do álcool, com a temperatura de ebulição diferente os dois. Perfeito, gente? Então, nós temos várias técnicas de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, nisso a gente vai ter... Eu vou pedir a vocês verem, né, essa aula mas com mais calma, tudo mais. Se precisarem verem de novo, tudo bem. Vai ficar bem gravado na cabeça de vocês.
Nós temos vários tipos, várias técnicas de separação diferentes. Vamos resolver então esse exercício, tá bom, gente? Um sólido A está totalmente dissolvido no líquido B. Ó, isso aqui é importante, tá bom? Totalmente dissolvido. É possível separar o solvente B da mistura. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma filtração, decantação, levigação ou destilação. Bem, vamos focar nessa parte aqui, né? Um sólido A está totalmente dissolvido no líquido B. Então, se ele está totalmente dissolvido, a gente então quer dizer que nós estamos com uma mistura homogênea. Perfeito? Porque a gente não consegue diferenciar o que é uma coisa da outra, porque ele está totalmente dissolvido. Então, vamos pensar aqui nas opções que nós temos. Nós temos filtração. A filtração não pode ser porque, primeiro, ela é feita numa mistura heterogênea, ok? Então, já não poderia ser, porque como esse aqui está totalmente dissolvido, não há possibilidade de ser. Decantação também é feita numa mistura heterogênea e também, por conta disso, não se pode fazer. A levigação é aquele exemplo do ouro, tá bom? Que se retira o ouro da terra, tá bom? Se separa e com isso, né, sólido sólido, a gente tem uma mistura heterogênea. Então, sobramos apenas a destilação. Por que a destilação a gente consegue, aqui, temos certeza que é o sólido A, nós conseguimos separar isso do líquido B. Porque a destilação, principalmente a destilação simples, ela é feita de sólido líquido, né? Com sólido líquido. Onde nós conseguimos ter o nosso sólido A e o nosso líquido B. Então a gente não perde nenhum dos dois. Então, com isso, nossa resposta perfeita, nossa resposta certa seria destilação. Perfeito, gente? Muito obrigado e até a próxima.